BH Todo Dia, entrando no ar aqui no nosso canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E eu gosto sempre de lembrar, né? Já que a gente está no YouTube, você pode nos assistir a qualquer momento, em qualquer lugar. Daí, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Mas nós estamos desde o dia 10 de janeiro também na NET Claro. E na NET Claro a gente dá sempre aquele alô especial. Claro, para Belo Horizonte, mas também para a região metropolitana. Então vai aqui o meu abraço para o pessoal que está nos assistindo em Sabará, em Nova Lima. Então estão assistindo também em Betim, Contagem. E aí tem o interior de Minas. Nós vamos lá para Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba e Uberlândia. Então, beijo para todos vocês. E hoje o nosso papo é muito interessante. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, uma das cidades mais queridas do nosso Brasil. É uma cidade acolhedora? É uma cidade que abraça, afetuosa? Para pessoas, por exemplo, idosas, lembrando que o número de pessoas idosas está aumentando no nosso país, no mundo inteiro. E Belo Horizonte, particularmente, é uma cidade que tem mais idosos proporcionalmente do que outras capitais do Brasil. A população idosa em Belo Horizonte cresce. Mas aí, Belo Horizonte é amiga dessa pessoa idosa? E uma outra questão importante. Belo Horizonte recebe muitas pessoas de fora, de outro país. E não estou dizendo os turistas, esse é um tema para um outro programa. Estou dizendo os refugiados. Muitos haitianos, venezuelanos, pessoas que vêm e pedem refúgio em Belo Horizonte, pedem ajuda, não é? E aí, Belo Horizonte é acolhedora também? Esse é o nosso papo. E aí, a gente gosta muito, de conversar, e conversar tem que ter gente para conversar. Mas eu vou te apresentar os nossos convidados daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta! Muito bem, essa é a nossa revista de Belo Horizonte, o nosso BH Todo Dia. E lembrando sempre, que estamos no ar no canal Viver Brasil e você pode interagir durante o nosso programa no YouTube. O nosso YouTube tem um chat. Então vá lá no YouTube, você que já está acompanhando no YouTube, manda o seu recado, interaja conosco, vai dando a sua opinião, vai participando com a gente. Eu queria te chamar também para o meu Instagram. A gente pode conversar ali, você pode me cutucar, como a gente fala. Mexe comigo lá, o elias.sunshine. O sol brilhou, o sol voltou aqui a Belo Horizonte, as nossas Minas Gerais, ainda bem, não é? E nós temos também no canal Viver Brasil as nossas redes sociais que você pode interagir o tempo inteiro. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa revista, é o nosso DNA. A gente traz sempre um pouco da cultura, do comportamento, dos negócios de Belo Horizonte e de Belo Horizonte para o mundo. E aí, para falar sobre esse tema, para a gente discutir um pouco dessa possibilidade de Belo Horizonte ser uma cidade acolhedora, as pessoas que vêm de fora ou as pessoas idosas também, nós temos alguns convidados aqui, bem legais. Primeiro, ele que já esteve aqui conosco em outra oportunidade, que é secretário municipal de Esportes e Lazer, mas tem uma vida como atleta muito legal também, uma relação interessante com o vôlei, aqui em Belo Horizonte, que é o Elberto Furtado. Tudo bom, Elberto? Tudo ótimo, Elias. Eu queria te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você no canal Viver Brasil. Para a gente é uma honra, uma alegria, uma oportunidade para desenvolver esse trabalho da prefeitura, que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento dessas... E aí não acessam. Perfeito, perfeito. Isso. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E você veio quando a gente estava no YouTube, E agora estamos na TV a cabo também. Cada vez melhor. Estamos crescendo juntos. Sunshine. Sunshine, gostei. Muito legal. Simpatia em pessoa, muito bacana. E ao lado dele, também muito simpático, muito educado, Chegou aqui junto com a família. Muito bacana o trabalho dele. Ele que é da Síria. E hoje, veio para Belo Horizonte, sócio fundador do restaurante Narge. Estou falando do Khaled Tomé. Tudo bem, Khaled? Tudo bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre a minha cidade agora, Belo Horizonte. Adorei. A minha cidade agora. Poxa, que bacana, Obrigado. Quer dizer que Belo Horizonte te abraçou, Já somos agora mineiros, uai. Muito bom, legal demais. Então vamos começar, a gente sempre começa o nosso programa conversando com os nossos convidados para saber a relação deles com Belo Horizonte. Alberto, vou começar contigo, Você já esteve aqui da outra vez, mas agora tem outras pessoas assistindo. Eu quero que você fale um pouco, repete um pouco para a gente da sua relação com BH. Você nasceu aqui, Eu sou natural de Belo Horizonte, Nasci ali no Gutierrez, estudei no Colégio Loyola, frequentei o Minas Tênis durante muitos anos, onde eu desenvolvi ali minha carreira esportiva. Fui jogador de voleibol do Minas, da seleção brasileira, tive passagens na Europa. Então, assim, eu falo que o esporte me deu tudo. Me deu oportunidade de fazer amigos, de conhecer pessoas, de viajar, de morar no exterior, aprender línguas.
Então, assim, e hoje eu tenho a oportunidade de poder retribuir, né, o mínimo do que o esporte fez por mim, né? Hoje eu estou secretário de esportes da Prefeitura de Belo Horizonte e aí a gente tem um leque de programas muito legais. Eu acho que a gente está fazendo uma gestão com muitas entregas, muitas coisas bacanas para Belo Horizonte. Muito legal. Alberto, eu me lembro que da outra vez que você veio, você falou, você não começou com vôlei não é? Você começou em outros esportes também, não é? Eu já, assim, eu não posso falar quando eu era pequeno, porque eu acho que eu nunca fui pequeno, né? Porque eu nasci com 5 quilos e 58 centímetros. Não, peraí, não é possível. 5 quilos? 5 quilos. Gente! E 58 centímetros. Então, eu acho que eu nunca falei assim, quando eu era pequeno, não. Então, quando eu era jovem, né, com 12 anos, eu já tinha 1,82 m, com 14 eu tinha 1,94 m. Caramba! Então, aí apareceu, eu tinha um colega de colégio, o Bruno Dias, né, que ele foi... a gente era colega de colégio e ele foi ao Minas, né, procurando ali uma escolinha, entrou no basquete e eu queria entrar com ele. Isso. Só que não tinha mais vaga. E aí eu comecei no voleibol, aguardando uma oportunidade no basquete e me encantei. Tive um grande técnico que viramos amigos e depois a gente chegou a jogar na categoria adulta, né? Quem que era o seu Ronaldo Rezende, conhecido Sim. como Ronaldão, casado com a Hidalga. Perfeito, né? Grande figura. E aí foi isso. Aí ele não deixou você sair do vôlei. Não deixou mais sair do vôlei. Fica aqui com a gente, né? Aí já comecei ali no vôlei e por ser muito alto tinha oportunidade de jogar nas categorias superiores, o que para um menino já era uma oportunidade bacana. E essa coisa que hoje existe o bullying, né? Porque quando eu era garoto, quando eu era jovem, né, recebi 1001 apelidos, né? Era Espanador da Lua, Vara de Apanha-Coco, Gigante Total. E no voleibol, a essa altura, ela era valorizada. Né? O que acontecia? Eu começava a jogar nas categorias superiores, conviver com pessoas mais velhas. E tecnicamente também melhores, então te puxavam, né? Exatamente. Então foi muito legal essa oportunidade. Eu sou muito grato ao esporte, assim, que me permitiu fazer amizade, conhecer pessoas, viajar o mundo, conhecer culturas, né? Então sempre foi muito legal. E aí eu volto, né? Assim, eu acho bacana essa passagem na prefeitura de poder retribuir, né? Porque eu acho que a gente se você tem um trabalho sério, honesto, dá para fazer muita coisa bacana, Elias. Muito bom. Nossa, a gente tem cada entrega sensacional, a gente vai falar dos idosos aí na sequência, mas é muito bacana. Alberto, uma coisa interessante, você viveu um momento muito bom do vôlei, não é? Sim. Aquele anos 80 ali, né? O vôlei começava a crescer no Brasil e você pegou carona nisso aí, né? Exatamente, a gente teve essa oportunidade, é engraçado como é que as coisas acontecem, né? Eu com 14 anos jogava no Minas e teve a formação da equipe do Atlético. E o que aconteceu? Os jogadores, os adultos, né, a primeira divisão, se transferiram quase todos para a equipe do Galo. E chamaram um técnico de fora, que também foi um grande amigo, Carlos Feitosa, e aí ele promoveu a moçada mais jovem. E aí eu tive a oportunidade de jogar, né? Porque, ou seja... se você tem que aprender com os melhores, você tem que jogar contra eles, né? Eu joguei contra Bernard, Montanaro, William, Renan e aprendi muito nessa oportunidade. E aí, o que aconteceu? Trouxeram o Coreano Som para o Minas e houve a união de Minas e Atlético. Isso foi revolucionário, né? Aquele técnico coreano, Yang Van-son, Isso. em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem que se orgulhar disso, né? Você é craque mesmo, hein, Elias? Você conhece a história. Claro, eu adorava a metodologia dele, né? A postura dele. Muito legal, né? O Oriente aqui presente com a gente. Trouxe uma mentalidade completamente diferente. A gente treinava 2 horas por dia, começamos a treinar 5 horas. Né? E é engraçado esse tipo de coisa, interessante, né? Por exemplo, sexta-feira o nosso treino durava 5 horas, era de 5 da tarde às 10 da noite. Falei, mas vocês vão morrer. Não era só treino de bola, treino de ginástica, ele dava também algumas brincadeiras, um futebol, mas por que de 5 às 10? Porque o que acontece? Uma partida de voleibol durava em média 2 horas. Então qual que era esse treino? Era um treino psicológico, para você ficar 5 horas... né, concentrado, né? Porque o que acontece? Você tem que treinar mais para jogar menos no alto nível. Então o intuito era ter essa noção, esse controle, essa resistência, né, essa concentração, né, que era o que ele pregava muito, essa concentração oriental do time. E aí foi formada essa equipe, foi o ano de 84, o ano da Olimpíada de Los Angeles. Nós passamos o ano treinando, fomos para a Europa em 25 dias, fizemos 30 partidas, enquanto que a seleção brasileira, a geração de prata, estava se preparando para a Olimpíada.
E a seleção era formada por metade do time de jogadores da Pirelli e metade da Bradesco. E nós éramos corremos por fora ali, né? Isso. Éramos os azarões. E chegou no Campeonato Brasileiro, jogamos, tivemos uma semifinal com a Bradesco lá em Ribeirão Preto, ganhamos de 3-2 e saímos da semifinal. Então a semifinal, o que saímos da seguinte forma, a semifinal que antes era sempre a final, que era Pirelli e Bradesco, eles jogaram uma semifinal, nós fizemos com a Fonte e fomos jogar a final contra a Bradesco. Ganhamos a primeira partida em Belo Horizonte de 3-1, perdemos a segunda de 3-0 e fomos jogar a grande final. Que esses dias eu estava conversando... Era no Rio essa grande Foi no final? Rio, no Maracanãzinho. Né? Foram 5 ônibus aqui de Belo Horizonte, né? E aí, um dia desses, eu estava conversando com esse técnico nosso, amigo querido Pacome, não sei se você conhece o Pacome, filho do Adolfo Guilherme, ele fala que aquela foi uma das maiores vitórias do Minas, porque a gente estava perdendo de 2-0 no Maracanãzinho e conseguimos virar 3-2, né? O Minas tinha mais de 20 anos que não conquistava o Campeonato Brasileiro e aí depois veio o Bi, o Tri, foi muito bacana. Muito bacana, parabéns. Cidade de Carro de Bombeiro, na Praça da Afonso Pena. Muito, é marcante demais pra gente, muito marcante. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Naquele ano, a seleção estava concentrada e aí o Minas meio que como um bom mineiro, comemos pela beirada, né? Continuamos treinando e tal. Perfeito. É muito legal, eu nunca tinha pensado nisso. Parabéns. É a questão do objetivo, né? Você focar no objetivo. Isso mesmo, e tem uma lógica. Sim. Não é sorte, por isso nós somos tricampeões. Não. Muito legal, Alberto, muito bom. E eu agora, né, vamos saber da história desse nosso convidado, né, que vem da Síria, que muito, né, nos honra. Khaled, eu queria que você falasse um pouco da sua história, assim. Como é que é? Não foi fácil essa vinda da Síria, né? Não foi. Infelizmente, mas também felizmente, no final, a gente somos aqui, somos seguros, com minha família. Por que você saiu da Síria? Vamos começar um pouco lá. Por causa da guerra. Isso. A verdade, quando começou a guerra, eu nem estava na Síria. Eu estava na Líbia, outro lugar onde aconteceu guerra nele também. No fevereiro de 2011 começou a guerra na Líbia e no março começou na Síria. Gaddafi já era presidente? Sim, eu estava lá quando eles mataram Gaddafi, estava na Líbia. Na Líbia? Nossa, imagina como é que estava... É um caos. Um caos. Quando a guerra, acabou tudo. Não tem mais lei, não tem mais humanidade, acabou tudo. Você estava sozinho ou com a sua família? Estava com minha família. Tá. Essa é uma das razões que pessoas me perguntam sempre, tem foto como era na Síria? Tem foto? Falo, não tem foto, porque eu não estava na minha casa quando começou isso aqui. Eu estava fora da casa, então não tem foto da infância para mostrar para minhas filhas que nasceram aqui no Brasil, que são brasileiras. Então, coisas tristes, porque a guerra não só você perde seu passado, perde aquele que você era para transmitir, para mostrar para seus filhos, para a próxima geração. Então, a gente quase que apagou um pouco da nossa história, né? No seu caso, por exemplo. Exato. Especialmente a minha cidade de Homs, que foi destruída 80% nela. É mesmo? Homs foi. E foi destruída por bombas? Como é que foi? Quando tem conflito, você não mais dá para jogar culpa de ninguém. No final, todo mundo perde. Ninguém ganha na guerra. É assim. Não posso falar que não vou entrar nisso aqui, quem era, errou do quem, porque no final todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Errou e todo mundo vai sofrer ou está sofrendo por causa disso aqui, infelizmente. Então, quando estava na Líbia, não tem como voltar para a Síria, queria fugir, sair daquele lugar, porque não tem como voltar para a Síria lá, não tem onde ir. Fiquei entrando em contato com as embaixadas. Sim. E todos eles pediam que eu e minha família fiquem num campo de refúgio para depois eles levar para a Europa ou outros lugares. Durante meu tempo na África, eu estava voluntário com Caritas, e a IOM também. Eu fazia trabalho humanitário com eles, como voluntário. Eu conheço esse campo de refúgio, falei aqui, não é lugar para minha família. Então, a impressão que dá é que vai entrar e não vai sair nunca, vai ficar meio esquecido lá. Né? Exato. E também não é lugar para ser... chama campo de refúgio, parece um lugar para proteção, mas não é. Não é, né? Não é, você perde seu essência do ser homem, seu ser homem, perde lá. Então, entrei em contato com uma embaixada brasileira lá na Líbia e falou, tá bom, a gente faz documentos, vem aqui. Mas por causa da guerra, eles saíram também da Líbia. Mandaram a gente para Líbano, fomos para Líbano. Nossa, que dificuldade. Passamos no Egito, Líbano, Jordânia, todos esses países, infelizmente. Mas tá bom, fui muito aprendizado. Embaixadas brasileiras. Sim, eles mandaram a gente direto para Líbano, porque era mais próximo lá. Fomos no Líbano, fui na Síria um mês, fiquei no Damasco, porque não consegui voltar para Homs. Casei, eu e a Mari, nos casamos, já era tudo preparado. E venho junto para o Brasil. Um mês, fazemos documentos, vem aqui.
Agora, muitas pessoas, como vocês agora, vão perguntar, por que Belo Horizonte? Não tem jeito, né? Então, eu não conheço ninguém, não falo a língua, não sabe nada sobre o Brasil, a gente sabe só futebol, porque a gente adora o time brasileiro lá na Síria. É porque você não conhece o nosso vôlei. Também. Não, mas legal. Então, Belo Horizonte, por que Belo Horizonte? Então, tem um site na internet que avalia a cidade no mundo. Isso. Dependendo da segurança, custo de vida, aluguel, salário, etc., clima. Então, entre as cidades brasileiras, o Belo Horizonte, na minha opinião, ganhou. Olha. Vem um lugar que é mais seguro, que é bonito, tudo verde. Me lembra muito onde eu nasci, um lugar muito verde. Segurança. Lugar para criar família, isso que a gente quer. Você não queria uma praia, não? Não, eu queria segurança. Você está saindo numa situação, está vivendo 4 anos de guerra. Claro. Você, a primeira coisa que quer acabar com o estresse é aquele que está vivendo, que não sabe amanhã que pode acontecer. Então, vem para Belo Horizonte. É assim, comprei o ticket para Belo Horizonte, era no Brazilian Airlines, na Síria, que tem um escritório que chama Brazilian Airlines. Fui lá, eu venho aqui para Belo Horizonte. Quem veio? Você e sua esposa? Eu, minha esposa, meu irmão, minha mãe. Sim. E depois, meu pai chegou atrás da gente, veio. porque ele estava tentando arrumar alguma coisa da nossa vida, mas Claro. foi difícil, porque a gente largamos tudo, não conseguimos levar nada. Chegamos aqui e descobrimos coisas legais também, igual que Belo Horizonte é uma cidade irmã da nossa cidade Homs, porque no mundo tem esses acordos entre cidades, e Belo Horizonte e Homs são cidades irmãs. É pelo mesmo? lei, sim. E você não sabia disso Eu não antes? sabia. O DDD aqui é mesmo o DDD nossa cidade também. Ah, não acredito. É 31, exato. Ah, não. Para com isso. Foi muito legal, foi uma surpresa muito legal. Você se sentiu mais à vontade, né? Exato, Vocês todos, né? Exato. Chegamos, conhecemos o Atlético, que também são os imigrantes sírios que me criaram. O Clube Atlético Mineiro. Exato. Então, você sente mais, cada dia você sente mais em casa. Tanto os imigrantes antigos que estavam aqui da nossa terra, sírios ou libaneses, porque sou também libanês, minha mãe do Líbano. Então, sente mais à vontade. Peraí. Eu preciso te perguntar isso. Nós temos Sim. até em Belo Horizonte um clube chamado Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. Explica, por favor, a diferença entre sírios e libaneses. Tá. Na minha opinião, estou falando isso aqui. Claro. Síria e Líbano eram um país até ano 45. Quem dividiu foi os franceses, porque era ocupação, igual o que a Inglaterra fez com Paquistão e Índia. Era um país. Era um país então, só. era fácil para eles dividir para controlar. Então, Síria e Líbano até ano 45 era um país, e mantém mesmo militar, mesma carência até ano 50. Mesma cultura, Mesma mesma coisa, identidade. mesma comida, e Língua. não existe família, mesma língua, não existe família no Líbano, não tem parte na Síria, ao contrário. E os sírios libaneses que chegaram de lá antes de 45, para eles saíram um país. Depois eles falaram que agora são 2. Então eles não entendiam isso aqui, porque eles saíram no mesmo país. Não fazia sentido. Então chamaram Clube Sírio-Libanês, Hospital Sírio-Libanês. Não tem problema nenhum de falar isso. A gente fica com medo, às vezes, fala, será que eu estou agredindo? Não. Só pessoas que não sabem a história, talvez eles erram. Tinha depois erros no futuro, por causa depois da guerra civil no Líbano, que a Síria entrou para ajudar, pessoas acham que é ruim, mas faz parte da história. Eu não posso falar nada desse aqui porque é minha mãe do Líbano, meu pai da Síria. Da Síria. Você eu sou mineiro. Você é mineiro também. É assim, né? Ele ajeita de um lado e do outro. A minha esposa é o contrário. O pai dela é do Líbano, a mãe dela é da Síria. Tem muitos assim. Então, pra gente, se eu falo Síria ou Líbano, não faz muita diferença. Khaled, qual que era o nome do país antes de 1945? Antes de 45 era tudo Síria. Era tudo Síria. Nós tivemos a independência da Turquia, do ocupação otomana, que foi para 400 anos no ano 1919. Então, a dia de independência era na Síria e Líbano é um. É o mesmo? Esse é exato. Então, nós temos dia de independência no 1919, onde celebra Síria e Líbano. No mesmo dia 1º de abril, é o mesmo de agosto, o dia de militar. Tanto em Líbia quanto na Síria. Síria e Líbano tinha o mesmo dia. Então, mesmo dia, os dois celebram. Depois nós temos dia de evocação dos franceses, porque eles não... Porque na lei não era independência na guerra, não era ocupação, eles estavam lá para ajudar a gente. É isso, gostei da então, sua. Já aprendeu. Né? Então, isso a gente não chama independência, mas quando saí da Turquia, tem independência da Turquia, da ocupação otomana, era independência. Isso porque a diferença nós temos lá.
Então, Síria e Líbano a verdade, era Síria, Líbano, Palestina, agora, e Jordânia, era tudo um país. Depois, os franceses, em Inglaterra, no Acordo de Sykes-Picot, eles dividiram esses países entre, como fala, dependência deles. Cada país pegou que é uma estratégia para enfraquecer. Né? Isso foi feito com a África, né? A colonização trabalha com isso. Né? Então, infelizmente. Né? Infelizmente. Mas faz parte da história, a gente sempre quer aprender daquele que passou. Isso. A gente não pega e fica lutando em outras direções, não faz diferença, mas a gente quer aprender, ver aquele que vivemos e não faz igual, faz melhor para o futuro. Boa, muito bom. Alberto, é interessante essa história dele, né? Por que Belo Horizonte, né? A gente não pensa que as pessoas procurariam Belo Horizonte por esses motivos que ele falou, principalmente por causa de segurança. Exato. Exato. Belo Horizonte, né, é interessante, Elias, é uma coisa sensacional, é a questão das montanhas, né? As montanhas de Minas, né, que servem como uma barreira, mas como uma proteção. Né? Então, por isso que o mineiro, né, tem essas características todas aí de Guimarães Rosa, né, que são sempre versadas, né? Que é um povo amigo, é um povo hospitaleiro, né? Você pode chegar na casa mais humilde que for, a primeira coisa que eles vão te servir é um café e uma broa. Isso, né? Isso mesmo. Então, assim, a gente tem esse acolhimento, né, em relação ao outro, né? Eu acho que isso é muito bacana. Alberto, você me lembrou uma coisa interessante. Khaled, geograficamente, né, a sua cidade Rudges, como é o nome? Homs, desculpa. Homs, parece com Belo Horizonte? O central, Homs, é mais ou menos, mas onde eu nasci, onde chama Vale das Cristãs. Então, são montanhas. É tudo verde, a gente no meio, onde lá tem você sabe, Síria é uma cultura mais de 15 mil anos, então tem muita coisa antiga lá. Então, esse verde, esse tudo, eu que estava muito saudade nele quando estava na África, porque não tinha verde. Era um choque para a gente que chega lá, não tem árvores na Líbia. Entre aspas, tem algumas, mas não é igual que a gente costuma. Né? Mas chegar aqui em BH, anda na rua, tudo verde, tudo fresco, é muito legal, é muito bonito. E dá aquela sensação que você confortável, você sabe, aquele confortável visualmente. Esse é muito lindo. Tá aí a foto aí atrás de você, tá vendo? E tem uma igual em casa. Tem, o presente de um amigo fotógrafo. Sim. Ele me deu uma foto BH. De BH, da Avenida Afonso Pena e das montanhas. Sim. Inclusive, Belo Horizonte era conhecida como Cidade Jardim. Ela tinha muito mais árvores do que tem hoje. Eu vi algumas fotos antigas. E as pessoas vinham a Belo Horizonte para curar de doenças respiratórias, porque o ar era muito limpo, né? O ar era muito... não tinha poluição, essa coisa toda. Então, temos até um bairro, né, chamado Cidade Jardim. Sim. Você mora onde aqui em Belo Horizonte? Eu moro no centro. No centro da cidade? Pensa assim, eu cheguei num lugar que eu não conheci nada nele, que ainda não falo a língua, procurar um segurança. O centro é o lugar mais seguro. Perfeito. Você é muito inteligente, viu? Pensei assim, que perto de tudo. E depois descobri que tem muita atividade culturais de graça, porque como a pessoa chega, não tem dinheiro, precisa aprender e envolver mais na cultura brasileira. E tem tudo no lado sem pagar nada. Era perfeito para a gente, para minha família. Palácio das Artes, lá as igrejas. Parque Municipal, Praça da Liberdade. A área cultural no lado de Praça da Liberdade. E tudo era gratuito. Aqueles equipamentos todos, né? Que estão abertos às pessoas, né? Exato. São públicos. Públicos. Então, era uma grande aprendizagem. Eu acho, até esse momento, eu falo, escolhi certo em BH e a gente mora no lugar certo, porque era perfeito para nós, faz tudo a pé, tudo perto, e tem muita coisa para aprender a cultura brasileira nela, porque se eu estou aqui para ficar, eu preciso entender mais a cultura brasileira. Porque agora minha filha pergunta coisas na escola que eu não tinha ideia, porque eu não conheço, não sou brasileiro, não era brasileiro, no mínimo, e não faz parte da minha cultura. Então, essa aprendizagem é muito essencial, muito importante para mim e para minha família. E todo dia a gente está aprendendo mais, especialmente agora com minhas filhas. Então, você pensa que a pessoa, para sair da sua cultura, ela deve se abrir para outra e não ficar só tentando voltar lá atrás. Exato. Não, né? É um grande erro. A pessoa vem com a mentalidade dele, quer manter aquele lá. A gente leva conosco, porque a gente sai do país, mas o país não sai da gente. Perfeito. Mas a gente leva isso, aprendizagem, adicionar. Não tem que ser aquele barreiro para não deixar você desenvolver ou aprender mais. A gente não leva o que trouxemos aqui,
mostra para o brasileiro, aprende com eles e junta isso, pega as melhores nas duas culturas e cresce. Esse ser humano é assim que quer crescer. Sempre acreditava que, pela minha experiência, que ignorância é nosso pior inimigo. Não é guerra que destrui o país, é ignorância. Ignorância, perfeito. Então, a gente leva esse conhecimento para combater aquela ignorância. Conhecimento ser coisa mais importante. E conhecimento leva a responsabilidade. Responsabilidade que é mostrar o melhor. Isso porque eu falo, eu não sou vendedor de produtos árabes, eu não vendo comida árabe. Eu sou representante da minha família, país e cultura. Então, leva sempre o melhor. E pega aqui também o melhor. Muito bom. Obrigado. Você deu várias deixas aqui para o nosso próximo bloco, que a gente vai falar, por exemplo, de um projeto da Prefeitura que está aberto, né? Um projeto público para as pessoas, né? As pessoas idosas. E muitas vezes a gente não ocupa, a gente não sabe, a gente não fica, não usufrui daquilo. E aí foi muito legal que o Khaled, às vezes o olhar do outro, do de fora, vai nos fazer ver coisas que a gente não vê na nossa cidade, tá bom? Intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais BH Todo Dia. Hoje, perguntando, né, a todo mundo e para você também, Belo Horizonte é uma cidade acolhedora, é uma cidade que abraça as pessoas? Qual é a sua opinião, tá bom? Valeu, intervalo, a gente volta em instantes.